Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. O Estado português investe pouco e isso explica muitos dos males do país. A questão do investimento público é um tema muito importante para o nosso país. É um tema muito importante porque, em média, temos tido pouco investimento público. Às vezes não chega a 3% do nosso PIB e, na verdade, essa falta de investimento público tem-nos prejudicado muito. Há mais de uma década que não se constrói um investimento no hospital público, não se melhora a rede ferroviária interurbana, etc. Opiniões como esta de Luís Valadares Tavares sobre o estado do investimento público, ou a falta dele, tornaram-se presença constante no debate público sobre o país. O que está em causa é fácil de entender. Se o Estado não investir em infraestruturas públicas, as que existem degradam-se e as que são necessárias não aparecem. Luís Valadares Tavares fala no caso dos hospitais, mas é possível alargar o exemplo para as escolas, linhas ferroviárias, obras de proteção do litoral, habitação pública, intervenção no que resta da floresta do Estado e por aí fora. Um país que não investe fica amarrado à paralisia. Tem sido um pouco a nossa história, pelo menos desde os travões da Troika, passando pelas cativações dos governos de António Costa até chegar à era de Luís Montenegro. No próximo ano, porém, a situação melhora um bocadinho. Não por deliberação do governo, mas por necessidade de não desperdiçar as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR. Pela primeira vez desde 2011, ou seja, antes da era da Troika, o Estado vai investir uma verba acima dos 3% do Produto Interno Bruto para que a comparticipação obrigatória de dinheiros nacionais das obras do PRR seja possível. Se não fosse essa necessidade, Portugal continuaria a ser um dos países da zona euro com os piores índices de investimento público, escrevia na edição de ontem do Público o jornalista Sérgio Aníbal. O que é que isto significa? É apenas uma opção do governo ou sintoma das debilidades das contas de um país que continua longe dos níveis de rendimento da Europa desenvolvida? É precisamente para esclarecer esta e outras questões que convidamos para este episódio do P24 o nosso especialista em macroeconomia, o jornalista Sérgio Aníbal. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Viva Sérgio Aníbal, muito obrigado por vires ao P24, é um prazer ter-te aqui de novo connosco. O Governo anuncia um aumento do investimento público para o próximo ano e tu escreves na edição de ontem do jornal que esse aumento está associado à execução do PRR. Como é que isso funciona? Como é que o investimento público do Estado entra, portanto, na contabilidade, sendo de alguma forma, portanto, um instrumento acessório da execução, portanto, de empréstimos e de programas financeiros da União Europeia? Sim, o PRR, o investimento público pode ser financiado de várias maneiras, não é? No passado, antes dos fundos europeus, era financiado pelo Orçamento de Estado, não é? Surgem os fundos europeus e parte do investimento público que é feito em Portugal passa a ser financiado por fundos europeus, vários programas que foram sendo feitos ao longo dos anos, não é? E em Portugal, obviamente, um país como Portugal e beneficiando destes fundos europeus, uma parte larga do investimento público foi utilizando estes fundos. Não há problema nenhum nisso, é lógico que um país faça isso. E não usá-los é que seria um erro, não é? Mas deixa-me fazer-te uma outra pergunta. Mas era lógico, portanto, que esses financiamentos europeus fossem, de alguma forma, fontes suplementares para Portugal reforçar o investimento. E aquilo que nós temos conhecido, temos sabido, é que Portugal usa os fundos europeus e exime-se, portanto, de utilizar partes dos seus próprios recursos financeiros, do seu dinheiro, portanto, para acompanhar ou para amplificar esse orçamento. Ou seja, se houvesse mais um ritmo de execução do investimento público muito maior, seria expectável, portanto, que o país se desenvolvesse mais depressa. Caminhando à boleia dos fundos europeus, portanto, uma forma de Portugal se obrigar e permanecer tudo como antes, ou não. Exato, isto é um problema, de facto. Portanto, é lógico utilizar os fundos europeus, mas seria ideal que fosse para reforçar já uma política existente de investimento público nacional. E este problema que falaste na tua pergunta colocou-se e começa-se a colocar a partir da crise de 2011. Portanto, antes disso, Portugal tinha níveis de investimento público que comparavam bem a nível europeu. Cá está, aproveitando os fundos europeus, mas tem também a nossa dose de investimento público financiado pelo Orçamento de Estado.
A partir de 2011, com a crise financeira e com as políticas de aperto orçamental que foram implementadas, o nível do investimento público total, ou seja, com fundos europeus e com o Orçamento de Estado, baixou para níveis mínimos, abaixo de 2% do PIB. Nós passámos a ser, e nessa década, fomos o país da União Europeia em que o investimento público teve um menor peso na sua economia. E isto, de facto, é uma situação preocupante, que aliás foi salientada pelo Ministro das Finanças no outro dia, que é o nível de investimento público que está a ser feito não chega para compensar a depreciação do capital público. Portanto, as nossas estradas, as autoestradas, todas as infraestruturas públicas, tal como todos os anos vão tendo uma depreciação, não é? Vão perdendo valor com o gasto. Aquilo que se tem investido, com o uso, não é? Aquilo que se tem investido em Portugal, o que o Estado tem investido nos últimos anos, seja com fundos europeus e também com o Orçamento de Estado, não chega para compensar essa depreciação. Portanto, temos assistido a uma deterioração do capital público que existe no país. Isto que é uma situação preocupante, exatamente pelo que tu falaste, porque é importante para o potencial de crescimento da economia e para a forma como o país funciona como um todo, não é? E, portanto, é neste cenário que é preocupante que nós estejamos praticamente dependentes só dos fundos europeus. E agora, neste momento, fortemente dependentes do PRR. Em princípio vamos conseguir, portanto, isto ainda são estimativas do Governo, em 2025 e 2026, que são os 2 anos em que se está aqui a acelerar a execução do PRR, vamos conseguir que o investimento público suba acima dos 3% do PIB. Vamos conseguir ultrapassar, vamos sair daquele último lugar em que temos estado ao longo desta última década e vamos ultrapassar 2 ou 3 países a nível europeu neste indicador. Mas é tudo feito porquê? Porque estamos nestes 2 anos de aceleração do PRR. E isto coloca à dúvida o que é que acontece a seguir, não é? E o a seguir é já em 2027, não é um futuro longínquo. Em 2027 deixamos de ter o PRR e provavelmente, não havendo capacidade para fazer um esforço do Orçamento de Estado, voltamos possivelmente a um nível de investimento público na casa dos 2% do PIB e novamente na cauda da Europa e novamente sem conseguir compensar a depreciação de capital público. Tu escreves precisamente que se não fosse, portanto, a componente do PRR, em 2026, portanto, o investimento público em Portugal estaria na ordem dos 2,5% do PIB, o que voltaria a colocar Portugal na cauda dos países da zona euro. Exato. E Portugal é o país... Entre um grupo de países, aqui quando falamos da zona euro, neste caso o que estamos a falar são os 16 países da zona euro que já apresentaram o seu plano orçamental a Bruxelas. E, portanto, que foi possível retirar estes dados das estimativas que cada um dos governos tem de como vai evoluir o investimento público e a utilização do PRR. E Portugal é nestes países, no período de 2024 a 2026, o país com um peso maior do PRR no total do seu investimento público. Mostra a nossa dependência e, portanto, o que nos deve servir de alerta para o que é que vai acontecer a seguir, não é? E aqui entra o aperto orçamental que se está a tornar mais evidente e que, de facto, tem-se vindo a tornar mais evidente e que neste Orçamento de Estado é particularmente claro. É que estamos a atingir aqui o limite para passar para excedente ou para passar para uma situação em que não conseguimos baixar a dívida pública como queremos baixar, ou como o Governo diz que quer baixar, não é? Uhum. Portanto, estamos de alguma forma entalados, porque não podemos, portanto, aumentar gastos, e isso, enfim, parte da despesa pública seria alocada para o investimento, porque se aumentarmos muito os gastos, portanto, voltamos a cair no déficit, e, portanto, não indo por aí, portanto, temos uma redução do estoque de investimento público que faz com que a nossa infraestrutura se degrada. Isto parece uma espécie de um fatalismo, de uma camisa de 7 varas, da qual é muito difícil sair. Por isso eu te pergunto, Sérgio, os outros países, como é que países, enfim, que sejam comparáveis ao nosso em termos de PIB, em termos de população e em termos de escala, como é que eles conseguem fazer mais investimento público? Travam mais na despesa corrente do Estado? Ou varia, evidentemente. Pronto, a política orçamental é uma questão de opções, não é? Agora, há países que estão logo à partida com mais opções. Nós podemos nos comparar, por exemplo, com países, se vamos nos comparar com países do leste europeu, por exemplo, estão com níveis de investimento público mais elevado neste momento.
também o conseguem fazer porque tiveram um ponto de partida orçamental bastante mais favorável que o nosso. Ora, nós há poucos anos estávamos com uma dívida perto dos 120% do PIB, não é? Esses países trabalham, alguns deles, com dívidas abaixo dos 60% do PIB e, portanto, têm uma capacidade para poder assumir déficits nas suas contas e tem outro tipo, tem menores despesas, se calhar, com juros e isso. Portanto, isso dá-lhes uma margem de manobra maior para ter capacidade para investir. Portanto, aqui do ponto de vista de Portugal, nós temos que, perante as condições que temos, que neste momento é uma dívida já na casa dos 90% do PIB, é fazer opções, não é? Não se pode querer fazer tudo, ou seja, não se pode querer, como o Governo tem o objetivo de continuar a baixar a dívida pública nos próximos anos a um ritmo da ordem dos 4 pontos percentuais ao ano. Ora, isso exige, é isso. Se quer fazer isso, é isso que exige que o saldo orçamental não mude muito daquilo que está atualmente, não é? Portanto, não podemos ir para excedentes. Agora, não se pode querer também, ao mesmo tempo que se quer isso, baixar impostos, aumentar despesas correntes e depois querer ainda aumentar o investimento público. Portanto, há aqui, em todas estas coisas, seja a capacidade para baixar a dívida pública a um ritmo ainda relativamente elevado, 4 pontos por ano, descer impostos, aumentar despesas correntes ou aumentar investimento público, algumas dessas coisas não vão poder ser feitas, não é? E é isso que no discurso político tem que começar a ser dito, até para se fazerem as escolhas, não é? Uhum. Uma outra questão, Sérgio, sobre a qual tu também tens escrito, tem a ver com uma parte da execução do PRR que está projetado para o próximo ano, resulta, portanto, de empréstimos. Ou seja, Portugal vai ter que comparticipar esses empréstimos, portanto, e essa comparticipação dos empréstimos, portanto, entram nos cálculos do déficit. É expectável que, se as coisas não correrem muito bem para o Governo de querer manter as suas metas orçamentais, ou seja, portanto, nomeadamente em termos do excedente 0,1%, é expectável, portanto, que a primeira fatia a acordar, portanto, para cumprir esse objetivo, seja, portanto, na contratação desses empréstimos que entram no cálculo do déficit. Há muitos economistas que estão já a antecipar que isso seja, portanto, a primeira opção do Governo, e a pergunta que eu te faço é: isso faz sentido? Esse perigo ou essa realidade é possível? O que é que tu pensas sobre isso? Sim, acho que é possível, até porque, ouvindo os vários responsáveis do Governo, ainda esta terça-feira no Parlamento tivemos o Ministro da Economia exatamente a garantir que o PRR vai ser executado na sua totalidade na parte das subvenções, mas essa garantia nunca é dada na parte dos empréstimos. E a explicação é simples. Na parte das subvenções, obviamente, o impacto orçamental de fazer esses investimentos é nulo. Ou seja, ao mesmo tempo que é feita a despesa, a receita das subvenções é também contabilizada. Quando se fala de investimentos do PRR ou despesas do PRR financiadas com empréstimos, isso não existe. Portanto, o custo é mais ou menos semelhante à comparticipação nacional nos investimentos. Portanto, é como se fosse o orçamento de Estado a pagar. É que uns empréstimos vêm do PRR, mas as condições até são muito semelhantes às que Portugal consegue obter crédito nos mercados internacionais. E, portanto, é um cenário bastante provável, ou é pelo menos possível, se o Governo tiver preocupações em reduzir ou melhorar o saldo orçamental, ou se não, por simplesmente não tiver capacidade para executar todos aqueles investimentos que estão programados no PRR, vai abdicar dessa parte com os empréstimos, que está relacionado com empréstimos e não com as subvenções. E isto mostra bem, uma vez que estes investimentos que são obtidos através dos empréstimos do PRR têm um custo orçamental, mostra bem como é débil o nosso compromisso ou a vontade e a capacidade política que o país tem neste momento para assegurar níveis de investimento público elevados, não é? A partir do momento em que há aqui logo um impacto orçamental, é logo uma dificuldade enorme garantir o investimento público, não é? Nós assistimos ao investimento público a ser o sacrificado nos esforços de contenção orçamental quando tivemos que reduzir o déficit e caminhar para este excedente ao longo da última década. O investimento público foi um dos grandes sacrificados.
E agora que queremos manter o excedente, parece também o sacrificado é o aumento do investimento público, que toda a gente concorda, parece, o próprio Ministro das Finanças, toda a gente concorda que é necessário elevar os níveis de investimento público no país, mas esse aumento muito facilmente é sacrificado por objetivos orçamentais e esta questão dos empréstimos do PRR é um exemplo disso. Muito bem. Sérgio Aníbal, muito obrigado pelas tuas explicações sobre um tema que é tão premente e tão atual, dada a aprovação e os próximos passos da aprovação do Orçamento do Estado de 2026. Foi um prazer ter-te aqui connosco. Até uma próxima. O prazer foi meu. Obrigado. Este é o som de fundo do cotidiano de Tbilisi, a capital da Geórgia, por estes dias. Milhares de pessoas, em especial jovens, continuam a protestar contra o governo em nome de um sonho que sentem cada vez mais distante. O sonho de um dia poderem fazer parte da União Europeia. O governo, com simpatia pelo regime de Vladimir Putin, responde aos protestos com repressão e ontem pediu ao Tribunal Constitucional para ilegalizar os 3 principais partidos da oposição. Nem isso cala as ruas de Tbilisi. Há anos que é assim. É quase comovente ver como a luta dos georgianos pela liberdade e pela democracia continua viva. Uma lição para todos os europeus. Uma lição em especial para os que olham com desdém para a democracia e para o projeto da União Europeia. O P24 regressa amanhã. Tenha um bom dia. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.